Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para dar continuidade sobre a aula sobre frutos, né? Então a gente vai dar continuidade na última aula, né? Nós havíamos parado nesse slide anterior, né? Onde nós falamos sobre a decência, classificação geral, né? Quando o fruto é decente, quando o fruto é indecente, certo? E aí, hoje a gente vai dar continuidade. Então, hoje nós iremos falar, a partir de agora, nesse momento, né, a gente vai falar sobre os frutos carnosos, os tipos de frutos secos, né, os frutos indecentes, frutos decentes, anexos, né, de frutos carnosos e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá. Quanto à consistência dos frutos, né, pode ser carnoso ou pode ser seco, e os frutos carnosos eles são agrupados em dois grupos, né, que são os frutos do tipo baga, né, e aí como um exemplo do fruto do tipo baga nós temos, por exemplo, o mamão, né, e qual a classificação para um fruto tipo baga? São um fruto que apresentam uma grande quantidade de sementes, ok? E os frutos do tipo drupa, né? E aqui como exemplo nós temos um pêssego. E qual a principal característica de um fruto do tipo drupa? É a presença da semente, né? Então dando continuidade, pessoal, vamos lá. Então vamos conceituar logo o fruto do tipo baga. Então o fruto do tipo baga ele vai apresentar um epicarpo em geral delgado, mesocarpo e endocarpo carnoso, não diferenciando-se entre si. Ou seja, pessoal, nesse fruto tipo baga, né, ou em todos os frutos de modo geral, né, eles apresentam essas três partes, né, mesocarpo, endocarpo e epicarpo, certo? Então, porém, nem todos será possível essa diferenciação, ok? Então, assim como nós temos divisões, né, nas raízes, divisões no caule, divisões na folha, divisões as partes que compõem a flor, né? E assim também nós teremos o fruto. Teremos essas divisões, teremos essas características. Então, né, eles ainda podem ser encontrados dentro dos tipos baga, né? Pode ser ainda encontrado dois tipos especiais, que são os hesperídeos, né? Os hesperídeos vão apresentar o epicarpo coriáceo. Então o epicarpo, né, a casca, ela é bem grossa, né, bem mais resistente, com numerosas glândulas oleíferas, ou seja, glândulas de óleo. E o endocarpo é membranáceo e dividido em gomos, ou seja, o endocarpo ele vai ter uma textura, né, uma consistência maior em formato de membrana e vai ser dividido em gomos. E o exemplo são os frutos cítricos de modo geral, né? Então tem o epicarpo, né, bem coriáceo, né, bem resistente, bem mais duro e com glândulas oleíferas. Então se a gente amassar assim a casca do limão, a casca da laranja, a casca da tangerina, né, a gente vai perceber que vai liberar uma certa quantidade de óleo, né? Então, devido a essas substâncias oleíferas, né, essas glândulas oleíferas. E aqui o endocarpo, né, ele é dividido por membranas, certo? E essas membranas são divididas por membranas, é membranoso e vai apresentar esses gomos, né? Frutas tipo laranja, do tipo limão, né? Todas elas apresentam esses gomos, mas no momento da gente se alimentar delas, de cascar, a gente observa que ele é um pouco mais difícil de ser separado desses gomos.
enquanto que na tangerina é bem mais fácil a gente separar esses gomos, certo? Só apagar aqui para a gente continuar. E o próximo tipo, né, de fruto desse tipo especial de baga é o pepônio. O pepônio não apresenta septos, ou seja, não vai apresentar divisões igual nos hesperídeos. E a camada externa, ou seja, o epicarpo, apresenta-se coriáceo também, até lenhoso. Então ele vai ser bem mais resistente ainda do que o epicarpo vai ser bem mais resistente do que os frutos do tipo hesperídeos. O pericarpo é carnoso e as sementes estão embebidas em uma polpa sucosa. Um exemplo, né, por exemplo, as abóboras, né, melancia, melão, onde a gente vai observar que tem uma casca coriácea, por exemplo, na melancia. Já a abóbora vai ser até lenhosa, né? E aí as sementes estão embebidas nessa polpa sucosa, né? Geralmente a abóbora é um pouquinho mais seca, essa polpa no qual ele está se referindo, mas na melancia já tem uma quantidade de líquido maior, ok? Então continuando, pessoal, né? E agora o tipo drupa. O drupa apresenta o pericarpo com uma camada externa carnosa e uma pétrea, né? Ou seja, uma camada um pouco mais resistente, né? O epicarpo é delgado e o mesocarpo é carnoso e o endocarpo é lenhoso. Olha só, então o epicarpo ele vai ser fininho, né? Uma camada bem fina. O mesocarpo, uma camada bem mais extensa, né? Bem mais carnosa, uma quantidade maior de fibras. E o endocarpo é lenhoso, ou seja, é bastante duro, ok? Este envolve a semente estando fortemente aderido a ela, formando o caroço. Ou seja, esse endocarpo muitas vezes ele vai estar quase que fundido com a testa da semente, certo? Então o endocarpo ele vai estar quase que fundido, quase que fusionado com a testa da semente. E isso vai conferir a essa semente uma proteção maior, certo? Então vai formar essa estrutura chamada de caroço, certo? E de um ponto de vista evolutivo, né, falando de ponto de vista agora mais evolutivo, esse tipo de fruto, drupa, ele precisa dessa camada extra, né, porque nós estamos falando de uma fruta ou de um fruto que apresenta somente uma semente, certo? Que apresenta somente uma semente, ou seja, a planta precisa investir em quê? Em qualidade, porque aquele fruto vai ter somente uma semente, ou seja, somente um teste, certo? É claro que geralmente uma planta dá diversos frutos, né? 20, 30, 50, 100, né? Frutos, ou até mais do que isso, chega até milhares, certo? Mas vamos pensar assim, né? Se de repente aconteceu um problema no momento da floração, não aconteceu a polinização direitinho, vamos imaginar assim, e poucos frutos, né, naquele período dela, né, aquele período da frutificação, somente poucos frutos sobreviveram, certo? Somente poucos frutos, em poucos frutos em poucas flores aconteceram a polinização e consequentemente a formação do fruto e da semente. Então, a planta ela precisa, né, que aquele seu fruto, que aquela sua semente, que é a chance dela espalhar seus genes, vamos dizer assim, né, ele esteja bem protegido. Por conta disso, nós temos essa camada pétrea, essa camada bem resistente, certo? Já nos frutos do tipo baga, nós temos uma planta que apresenta milhares de sementes, certo? Várias, centenas, né, de sementes. Então aí, por mais que somente um fruto, né, mais que aquela planta tenha somente um fruto, por exemplo, no período de frutificação dela,
mas ali já temos centenas de sementes aquele mesmo fruto. Imagina uma pitaia, né? Pitaia é um fruto de um cacto, aonde quando a gente abre ele, a gente vai ter milhares e milhares de sementes ali, ok? Fica quase impossível, quase não, fica impossível a gente retirar semente para se alimentar. Então tem que se alimentar com semente e tudo, beleza? E um exemplo do fruto tipo drupa, nós temos o abacate, né? O abacate é um exemplo bem legal, porque no abacate, né, esse endocarpo, né, ele não está, vamos dizer assim, tão aderido, né, à semente, certo? Ele não vai estar tão aderido igual, por exemplo, numa manga, igual num pêssego. Nesse caso, o endocarpo, ele vem ser essa camada marronzinha, né? Embaixo dessa camada marrom nós temos a semente. Então, geralmente, se a gente pega um abacate que ele não está pronto, vamos dizer assim, para o consumo, se ele ainda está um pouco verde, está um pouco duro, né? O que acontece? Realmente, quando a gente for abrir o abacate, esse endocarpo ele vai ficar impregnado no mesocarpo, né? Se a gente já pega um abacate que esteja bem mole, geralmente esse endocarpo ele já está preso à semente, certo? Porém, não é um endocarpo tão resistente assim, beleza? Então vamos lá, pessoal, continuando. Agora nós iremos ver, né, algumas partes acessórias carnosas, certo? Essas partes acessórias carnosas, elas são classificadas, né, são agrupadas, tem outras classificações, mas no geral essas partes acessórias são partes da flor que vão tornar-se carnosa, certo? Ou seja, são os famosos pseudofrutos. É claro que dentro dessas partes acessórias carnosas temos os pseudofrutos e temos, por exemplo, o pomo, né? Mas no geral, se a gente falar assim, em um geralzão, certo? Em um geral, englobando tudo seria um pseudofruto, né? Tanto que vocês podem encontrar em diversos livros, quando estiverem fazendo pesquisa, internet, enfim, né? Essas mesmas estruturas, essas mesmas partes canosas, no qual a gente vai estar tratando aqui nessa aula como pseudofruto, ok? Então vamos lá. Primeiro é o pomo, né? O pomo ele é derivado de um hipanto, né, que envolve os carpelos. Esses carpelos podem ser de 2 ou mais e de um ovário ínfero, né? Esse ovário ínfero no qual eu estou relatando aqui quer dizer que é um ovário que fica inferior ou fica abaixo das inserções das peças florais. O hipanto forma uma porção carnosa comestível, né? Um exemplo de fruto tipo pomo, né? Na verdade temos dois, é a maçã e a pera, né? Esse hipanto no qual eu me refiro é essa estrutura, vamos dizer assim, carnosa que nós temos aqui, certo? Então, isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, essa parte carnosa, esse hipanto, né, nada mais é que o receptáculo floral. Então, lá na aula anterior, né, nós falamos o quê? Que o fruto é originado do ovário e a semente é originada do óvulo, certo? Isso num fruto verdadeiro. No pseudofruto, a parte comestível, né, a parte que muita gente chama de fruto, na verdade ela é oriunda ou ela é originada de estruturas florais, né, e não do ovário, são outras partes da flor, né? Nesse caso aqui, no fruto tipo pomo, né, a parte carnosa, a parte no qual a gente se alimenta, certo? É derivada da parede do ovário, certo?
do receptáculo, daquela parte que está externa ao ovário, ok? Então, o ovário da flor da macieira, né? O fruto mesmo, se a gente fosse classificá-los, seria isso aqui, pessoal. Isso aqui seria o fruto da macieira, né? Isso aqui, os óvulos, né? Ou a semente, ok? Então, isso aqui, a parte carnosa, né? Que seria faz receptáculo floral, e aqui o ovário, beleza? Mesma coisa se aplica para a pera, né? Temos aqui, ó, isso aqui seria o ovário, né? E aqui os óvulos, certo? E essa parte aqui o receptáculo floral, né? Essa parte aqui é o hipanto. Beleza? E esse é um fruto do tipo pomo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Igual eu havia comentado com vocês, o pseudofruto. Essa classificação desse pseudofruto, ele é aplicado para o caju, certo? Então, no caju, o pistilo é composto de 2 ou mais carpelas. O ovário é súpero, ou seja, superior. O receptáculo ou pedúnculo torna-se carnoso. Ou seja, no pseudofruto, de modo geral, né, a parte que vai se tornar carnosa é o receptáculo, né? Novamente, igual no exemplo visto anterior, o pomo, né? Ou o pedúnculo, no caso, no caju, que vai tornar-se a parte carnosa. E aí a diferença entre um ovário súpero e o ovário ínfero, né? Então, quando a planta apresenta um ovário, né, um ovário ínfero, aí nós podemos classificá-lo, né? Aí nesse caso aqui, quando é um ovário do tipo ínfero, a parte carnosa, a parte que a gente vai se alimentar, será o receptáculo floral. Quando a planta apresenta um ovário súpero, né, a parte carnosa, a parte que a gente vai utilizar na alimentação, é o pedúnculo, ok? Então, né, continuando. Só apagar aqui para ficar melhor a visualização. Então, como eu havia comentado com vocês, né, quando se trata de um ovário súpero, a parte carnosa, ou seja, o pseudofruto, vamos dizer assim, torna-se o pedúnculo, né? E quando é o ovário ínfero, a parte carnosa, né, o pseudofruto, é o receptáculo floral. Beleza? Então vamos lá, né? Aqui no caju, o caju tem um ovário súpero. Então, né, o pedúnculo vai se tornar, o pedúnculo, o pedicelo da flor, vai se tornar a parte comestível, né? Enquanto que o fruto é a semente. Beleza? Aqui nós temos outros exemplos, né, de pseudofruto, aonde é o fruto, por exemplo, no morango, né? O fruto são aquelas pontinhas amarelas, que é um fruto tipo seco, né, fruto aquênio, e o receptáculo floral, né, aquela parte interna, que no caso no morango o ovário é ínfero, né? Então o ovário é súpero, né? Também igual no caju, e o fruto, a parte comestível, é o receptáculo floral, né? Na maçã também a mesma situação, né? E aí mostrando essa diferença entre ambos, né? A parte da flor, né? O ovário está ínfero, né? Envolvido pelo receptáculo floral, e aí aqui é o receptáculo floral, aqui é o ovário, e aqui vamos dizer
são os óvulos. Beleza? No caju, né, no abacaxi a mesma coisa, né? No abacaxi, todo o abacaxi em si é chamado de infrutescência, e aquelas escamas, né, são os frutos, que são os frutos, são chamados de frutículos. Beleza, pessoal? Então, com isso nós fechamos a consistência carnosa do mesocarpo. Agora vamos falar do mesocarpo tipo seco, né? Os frutos secos podem ser classificados em deiscentes ou indeiscentes, né? Deiscentes: abre-se espontaneamente para liberar as sementes, apresentam um pericarpo pouco desenvolvido, contendo uma pequena quantidade de água. Aí está o exemplo de um fruto deiscente, se abrindo para expelir a semente. E fruto indeiscente são frutos que não se abrem espontaneamente para liberar as sementes. Um exemplo é a castanha do caju, né, que nada mais é que o fruto. Beleza? E é um fruto seco. E aí a gente vai falar alguns tipos de frutos, né? Primeiro é o folículo, apresentando apenas uma linha de deiscência longitudinal. E aí, ó, um fruto do tipo folículo. Então, ó, apresenta apenas uma linha de deiscência, ou seja, uma linha de abertura. Então, nós temos o fruto aqui, certo? E somente uma linha, né, longitudinal. Beleza? Próximo. Legume. A deiscência se faz por duas linhas longitudinais, ou seja, uma linha deste lado e uma outra linha desse outro lado. Então vai ficar mais ou menos assim, uma vargem para cá, outra vargem para cá, e aqui fica, né, as sementes. Porém, nesse caso aqui, quando essas vargens se abrem, geralmente elas vão se abrir com uma força, né, bem grande, e aí vai expelir essas sementes, certo? Só apagar aqui para a gente continuar. A cápsula ela vai ter alguns tipos, né? Ela vai se abrir, né, de vários modos. Então, por exemplo, ela vai se abrir por poros no ápice, é chamado de cápsula poricida. Ó, isso aqui é uma cápsula poricida, ok? Por deiscência transversal, que delimita um opérculo ou uma tampa, é chamado de pistídio, né? Ó, esse é um pistídio, ok? Por septos que separam os lóculos, chamado de cápsula septicida. Ó, então, diversos septos, né? Diversas estruturas, olha só, né? Chamado de cápsula septicida. Continuando, é só voltar aqui, que eu esquecendo de fazer uma animação, mas enfim. Por abertura mediana dos carpelos, chamado de cápsula loculicida. A cápsula loculicida, ó. E aí nós temos diversos septos também, mas somente um ponto de ligação. Ou ao abrir, deixando parte dos septos presos no centro do receptáculo, chamado de cápsula septifraga. Ó. Então, ela vai se abrir, né, os septos, mas as sementes estarão presas, né, na região central, ok? Então, preso nesse receptáculo, naquela região central. Então, vai abrir assim, né? Aqui vai estar o receptáculo central, certo? Aonde as sementes estarão presas a ela, e a parte seca vai se abrir em todas as direções, ok? Então, somente para a gente rever, eu só apago aqui para ficar melhor. Ó, apresentando uma linha longitudinal ao longo de toda a região, ficando somente os septos presos por um único ponto.
é muito parecido com essa anterior, mas porém, olha só, né? Os septos, eles se abrem completamente, né? E a septifraga, aí como é que fica, né? As sementes ficam presas nesse septo, nesse receptáculo interno, beleza? E tem o próximo tipo de fruto, que é o fruto sílica. O pericarpo é seco, separa em duas valvas laterais, deixando um eixo central chamado de réplo, no qual ficam presas as sementes. Ó, esse é o fruto do tipo fruto seco, né? Fruto seco descente do tipo sílica. Então vai se abrir as duas valvas, né? Muito parecido com o legume, porém no legume não tem essa região central, esse réplo. Não tem essa região central aqui, no qual no sílica os frutos vão estar presos nesse réplo, enquanto que no feijão os frutos ficam presos nessas valvas, né? Nessas vagens, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Então, continuando. Agora, os frutos indecentes. O primeiro é o fruto do tipo sâmara, que ele vai apresentar um fruto alado, com expansões na parede do pericarpo em forma de asas. Isso aí é um fruto... tem essas expansões laterais, elas vão funcionar como se fosse asas, como se fosse alas. Então elas são liberadas pela planta, né? E essas alas elas caem da árvore, né? E aí essas alas elas funcionam como se fossem hélices, né? Então com o vento vai levar essa semente para bem distante. A semente fica presa aqui dentro dessa região aqui, ó. Ao longo de toda essa extensão nós teremos as alas, né? Essas expansões, né? O próximo tipo é o cariópse ou grão. É um fruto não alado, originando de um ovário unicarpelar, ou seja, apenas um carpelo. A única semente que ele apresenta está unida em toda a extensão na parede do fruto, né? Então, um exemplo, né, de cariópse ou grão é a semente do milho, né? Aí nós temos também do girassol também, se estende a mesma tipo de semente, cariópse ou grão. Aquênio, fruto não alado no qual a semente une-se à parede do fruto, ou seja, vai apresentar um pericarpo coriáceo com apenas um ponto. Um exemplo é a semente do caju, é um fruto aquênio. Outro exemplo também, né, é o fruto do morango, né, aqueles pontinhos amarelos, aquele ali que é o fruto. Ok? Então, pessoal, opa, acabei passando direto. Aqui nós temos uma brincadeira para vocês, tá? Uma atividade. Então essa atividade é a seguinte. A primeira pergunta é: como os frutos podem ser classificados? Segunda pergunta: quanto à consistência do mesocarpo, como os frutos são classificados? Terceira pergunta: dê 3 exemplos de frutos deiscentes. E quarta pergunta: dê 2 exemplos de frutos indeiscentes. Ok? Então, essa é a aulinha sobre frutos, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem comentar, né, diretamente no mural da sala virtual. E aí na quinta-feira a gente se reúne, faz uma videoconferência, né, uma reunião pelo Meet, para a gente tirar qualquer dúvida que tenha ficado a respeito dessa aula, tá bom? Quinta ou sexta-feira a gente se reúne, tá bom, pessoal? Então um grande abraço, até a próxima.